eu acho, né, na minha opinião, qual é a diferença entre um cliente fidelizado e um cliente avulso? Bastante diferença. O cliente avulso é aquele que te liga, ele vai lá, ele olha o teu site e ele vê lá a tua propaganda, ele pega o teu folder, ou ele pega uma indicação de alguém, apesar que o cliente indicado já está em outro patamar, ele já vem em outro patamar, esse cliente, né? Então, o que eu acho do cliente? É aquele que te chama, que ele é um cliente avulso, que ele te chamou lá. Daí você faz o orçamento, só que você sabe que você vai lá e pelo menos mais 2 ou 3 pessoas vão aparecer lá e vão pôr orçamentos. Vão colocar o orçamento deles. E qual que vai ser normalmente a opção que eles vão escolher? Não mais caro e não mais barato. Eles vão colocar quem está no meio. Ou se você for lá e você colocar que realmente você é muito bom. E você passar confiança para o cliente, que você sabe daquilo, que você tem o conhecimento, que você já viu. Tanto que eu fui num cliente essa semana passada, eu fui num cliente e ele chegou para me mostrar uns porcelanatos que ele tinha lá, uns porcelanatos e um mármore que ele tinha num hall. E eu cheguei lá e na hora que eu entrando assim no hall externo, eu olhei e disse assim, nossa, mas esse teu lines, tu está comprometido. Você viu que ele está cheio de manchas, assim, assim, assim. Eu digo, olha, eu vou te passar orçamento, eu sei que outras pessoas vão trazer o orçamento aqui, porém, cuidado, poucas pessoas sabem trabalhar com online. E isso é verdade, tá? Isso é verdade. Eu não pequei com a verdade. Realmente, aquele tipo de mancha ali é bem complicado de tirar e poucas pessoas sabem resolver. Então, eu falei assim, cuidado quando você fazer. E ontem à noite eu passei o orçamento para o cliente e hoje ele fechou comigo. E talvez seja, estou contando isso para vocês para mostrar como que o primeiro contato que você tem com o cliente, demonstrando para ele o teu conhecimento sobre aquilo e eu apontando um fato que ele não tinha percebido, um problema que ele não tinha percebido que ele tinha, foi o que influenciou para que o cliente quisesse me contratar para fazer esse trabalho. Então foi a única coisa que pesou. Não foi conhecimento, não foi porque eu sou loira, eu sou morena, porque ele tem barba, que ele não quis, não. Foi pelo meu primeiro contato com esse cliente, que é um cliente que eu chamo dele de avulso, que ele vai aparecer e eu vou fazer um trabalho para ele e talvez eu nunca mais volte a falar com ele. Agora, qual que é o cliente fidelizado? Cliente fidelizado é aquele que te liga, que ele precisa fazer um orçamento e ele só quer saber quanto que você vai cobrar. Eu preciso fazer um orçamento, Suzane, de ontem mesmo. Ontem de tarde eu fui fazer um cliente nosso fidelizado e eu fui fazer um orçamento para limpar um limestone também em cima, que era em cima de uma guarita de um prédio aqui de Curitiba. Em cima eles têm uma parte, 100 metros quadrados, tá? Mas é só umas bordas assim em cima, que dá um total de 100 metros quadrados. E a gente até subiu em um andar e eles queriam limpar justamente porque os moradores que estavam na frente dessa guarita estavam reclamando que esse limestone estava sujo. Qual que era a dúvida deles? Por que eu fui lá? Porque eles queriam saber só quanto que eu ia cobrar. Qual que vai ser o valor que nós vamos te pagar para você fazer isso? Eu passei esse orçamento ontem à noite e hoje de manhã, 8h02 da manhã, ele já estava aprovado. E como que você conquista esse cliente? Você mostrando que você não se aproveita dele, que você tem integridade. Que o valor que ele está te pagando é um valor justo, é um valor coerente pelo serviço que você presta. Então, você não pode jamais chegar num momento desse e você querer cobrar mais desse cliente, porque você pode ter problemas. Eu até vou fazer um outro parênteses aqui e contar um caso em que o engenheiro, agora ele é meu amigo, e eu não conhecia ele na época, e nós fomos fazer nós trabalhávamos para uma outra construtora que fazia manutenção de uma casa de uma cliente nossa, que eu era cliente, eu fazia o trabalho dela, mas eu era prestadora de serviço da empresa que fazia o trabalho para ela. Então, eu ia pela construtora. E o que aconteceu? Um dia eu tive um problema com a engenheira lá dessa obra, justamente por essa cliente. E eu acabei me desentendendo com ela e acabei não prestando mais serviços para essa determinada cliente. Quando ela desfez o contrato
Com esse cliente, quando ela desfez esse contrato, ela me chamou lá para uma reunião com essa empresa nova que ia assumir, com o Alain, que era um engenheiro, e que eles iam assumir e tal, e que ela achava interessante, talvez, que eu continuasse fazendo a manutenção das pedras, porque era um travertino lá. Eu vou mostrar as fotos aqui da casa dela, das pedras que a gente trabalha lá. E esse Alain, ele veio e falou assim, mim, tá bom, se passa o orçamento, tudo bem. E esse rapaz, ele passou um tempo, ele me ligou. Ele ligou para mim e falou, Suzane, me diz uma coisa, qual é o valor total aqui da impermeabilização? Essa medida aqui não está batendo, mas eu posso dividir esse valor é o que você está cobrando para fazer o serviço? Eu falei, é esse valor. Tá, mas esse valor aqui já está com impermeabilizante? Eu falei, já está com impermeabilizante e tal. Tá tudo aí. Ele, não, tudo bem, mas tem que refazer a medida porque foi outra pessoa lá e eu tô com outra medida. Então você vai lá, faz de novo a medida, porque o trabalho está aprovado. O que ele fez? Como ele não me conhecia, ele pegou, aceitou o meu orçamento, porque a cliente queria que eu fizesse, porém, ele foi fazer um teste que realmente se eu estava sendo coerente. Se realmente eu estava sendo justa ou se eu estava me aproveitando porque aquele cliente me escolheu. E essa coerência vocês têm que ter sempre. Quando eu estava começando, eu ouvi muitas vezes as pessoas dizerem que os prestadores de serviço fazem orçamento no elevador. Depende da condição do elevador que eu estou subindo, eu estou fazendo o meu orçamento. E é o maior erro que as pessoas cometem. As pessoas que têm muito dinheiro, que moram, por exemplo, aqui em Curitiba, ali no Alphaville, eles têm noção, sim, de dinheiro, eles vão pedir outros orçamentos, é bem difícil você fidelizar um cliente, é bem difícil, mas a gente tem vários clientes fidelizados assim, por esse pensamento e por essa conduta que eu sempre tenho.